Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à série Eu Decido Meu Futuro Profissional, onde eu vou falar sobre estratégias, alternativas, opções para você alcançar essa vida que você tanto deseja profissional e, claro, sem renunciar o seu nível de vida, sem você renunciar essa vida que você já construiu, né? A importância de você dar esses passos de maneira consistente e segura. Eu sou Fernanda Fagundes, mentora de carreira, empresária e também terapeuta, e aqui hoje vou falar sobre o tema sobre a reavaliação, a avaliação profissional, o balanço da sua carreira profissional, ok? Qualquer pergunta que você tiver, você pode colocar no chat, que eu vou estar aqui vendo vocês. E vamos lá, vamos falar sobre o que é esse balanço profissional, o que pode ser isso, né? Então, para mim, o que é o balanço profissional? É a gente usando aquela metáfora do fechado para balanço, exatamente. Esse fechado para balanço, né, que muitas empresas fazem, é aquela situação de, poxa, vamos ver, vamos olhar para dentro, né? O que está acontecendo internamente? Então, isso ajuda você a dar uma reavaliada na sua carreira profissional, né? Então, você olha aquilo que já está acontecendo sem tomar nenhuma atitude. O objetivo aqui é você dar uma reavaliada no que está acontecendo e ver como está a sua carreira profissional, né? Você automaticamente sai desse automatismo, desse círculo vicioso, né, de você estar na carreira profissional e somente tomar alguma atitude se você vê alguma coisa ruim. E o objetivo aqui do fechado para balanço profissional, né, e a reavaliação da sua carreira profissional é justamente para isso, para você dar uma olhada no que está acontecendo na sua carreira profissional e pouco a pouco ir assimilando um pouco mais a informação para você futuramente tomar alguma decisão, ok? Então vamos lá, eu tenho algum guia aqui, mas qualquer coisa, qualquer pergunta que você tiver, coloca no chat ou me envia depois uma pergunta, o que for, tá bom? Então, qual é a grande diferença que eu vejo do balanço profissional, né, dessa reavaliação profissional e a transição de carreira em si, né, a reorientação profissional, né, o que normalmente a gente faz de maneira aí pontual. Então, para mim, a grande diferença é quando você faz um balanço da carreira profissional, né, quando você faz uma avaliação dessa carreira profissional, você aquele olhar para dentro, vamos abrir o armário, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui, para eu ver se faz sentido ou não faz sentido para mim o que está acontecendo, né? Eu estou gostando, eu não estou gostando, eu estou me sentindo cômoda na minha carreira profissional, né? Então é esse olhar, né, não é de julgamento, que é esse o ponto que eu gostaria de trazer aqui para você de diferente, mas é um olhar como analista, né? Você colocar esse óculos de deixa eu ver o que está acontecendo aqui. É um ponto de curiosidade para você dar uma olhada e ver se faz sentido o que está acontecendo. Se aonde você está atualmente faz sentido, né? Se você gosta, se você não gosta, se você está aprendendo, se você está estancado, enfim. Existem várias situações que é muito importante a gente avaliar antes de tomar qualquer decisão. E a transição de carreira, né, a reorientação profissional, ela está muito ligada a já o passo a passo, né, o planejamento para você fazer essa movimentação dentro da carreira. Então, para mim, a grande diferença, né, o que marca realmente a diferença de um passo e outro, é que você olha, você está analisando a situação, esse fechado para balanço da reorientação profissional, e por outro lado, né, essa transição de carreira está muito mais ligado ao eu já sei o que eu quero fazer, então eu vou determinar o meu passo a passo, o que eu vou fazer antes, durante e depois para conseguir essa vida profissional que eu tanto desejo, ok? Então, desde essa grande diferença, aí eu abordo a situação de maneira diferente, né? Não necessariamente eu uso a mesma energia, não necessariamente eu dedico o mesmo tempo, né? Uma situação é muito mais desde a tranquilidade, de um olhar muito mais desde a compaixão da minha própria experiência e o que está acontecendo na minha vida profissional, e o outro lado é muito mais ação, uma ação determinada por um desejo que você já determinou, né? Você já escolheu que é por aí, né? Que você quer seguir.
no balanço profissional, não necessariamente você quer mudar, ou você já tem, claro, uma mudança profissional, ou você quer fazer algum ajuste, não necessariamente, né, você está nesse ponto, você somente quer fazer uma avaliação, ponto, nada mais. Então, e do outro lado, você já tem claro a mudança que você quer fazer e por onde você quer seguir, tá bom? Essa é uma grande diferença que eu vejo e que ajuda na hora da gente planejar qualquer ação dentro do trabalho. E como eu cheguei, né, nesse ponto, né? Como eu cheguei viver esse balanço profissional pela primeira vez? Eu vou te contar. Era 2012, né, mais ou menos assim. Eu estava morando em Madrid, na Europa, e eu tinha, para te dar um contexto, né, eu tinha voltado da França naquele momento, e eu não via muito sentido, né, no que estava acontecendo na minha vida profissional naquele momento, né, então eu queria trabalhar, mas eu não conseguia, eu demorei até 8 meses, né, para eu conseguir, né, alguma carreira profissional, uma entrevista, só para você ter noção, a crise de 2012 em Madrid foi tão forte, eu com um currículo potente, com 4 idiomas, falando 4 idiomas fluentemente, e eu não conseguia nenhuma entrevista. E claro, naquele momento, para mim, era aquela sensação de eu tenho problema, né? Eu tô com esse problema e o que que eu faço, né? O que que eu posso fazer para que eu possa ser chamada para uma entrevista? Enfim, eu comecei a ter pensamentos muito loucos, né? No sentido de eu sou o problema, enfim, eu começava a jogar toda a culpa em cima de mim, mas eu falei, vou seguir o trem. Então eu consegui esse trabalho, né? Depois de 8 meses. E aí eu peguei com toda a minha força, toda a minha vontade, eu falei, eu vou para cima, eu quero isso, né? Então eu consegui esse trabalho e falei, e agora? O que que eu faço, né? Porque eu gostava daquilo, mas eu senti internamente que não era aquilo ainda. Mas eu falei, que depois de 8 meses procurando, eu quero é isso mesmo. Então eu me agarrei exatamente naquela oportunidade de trabalho e falei assim, eu vou seguir. Então, dando esse contexto para você, depois de 3 meses, saiu o meu braço do lugar fazendo esporte. E eu fiquei 1 mês de molho, que me deu a possibilidade de pensar, né? De pensar o que eu queria fazer da minha vida profissional. E aí eu falei assim, não, eu vou continuar. Então eu trabalhava com o braço ali, né, na chipóia, se não me engano, como se diz aqui, para ir trabalhando com uma mão. A minha chefe não acreditava naquilo. Depois que passou um tempo dessa situação, né, dessa passada por cima de mim, né, da minha parte profissional, o que aconteceu? Eu comecei a ver muitas coisas que eu não gostava no trabalho. Eu falei, gente, por que eu tô com essa mania de ver as coisas ruins do trabalho? Eu já não sou capaz de ver a parte boa disso tudo. E aí eu comecei a fazer terapia. Eu falei, ok, na terapia eu vou ver o que está acontecendo comigo. E aí eu vi essa monte de incoerência, né? O que eu pensava não coincidia com o que eu sentia, nem coincidia com o que eu fazia profissionalmente. E aquilo me perturbava muito. E eu falei assim, e agora, né? O que que eu vou fazer? Né? Eu demorei tanto tempo e eu vou me lançar outra vez no mercado profissional sem nada. E eu falei, não, vou passar por cima de mim, outra vez. E passei por em cima daquela incoerência profissional. E aquilo foi como acumulando dentro de mim uma angústia muito grande, porque eu não queria estar ali e eu não sabia como me desvincular. E isso, dando também outra parte do contexto para você, eu não precisava daquele dinheiro para colocar o pão na minha mesa, porque eu estava com meu marido e ele falou: sai daquele trabalho, você não precisa ficar se maltratando ali, né? Mas eu falei: não, eu demorei muito, eu preciso daquilo e eu preciso, né, continuar naquela vida profissional, porque é para isso que eu nasci. Foi assim, olha a cabeça. E eu falei assim: não, eu vou continuar. Então, para mim, o primeiro balanço foi quando eu comecei a ver incoerências dentro do trabalho e passei por cima de mim. Eu já não dormia bem, eu tinha muito conflito internamente na companhia. Então, tudo que acontecia eu só via problema. Eu não era capaz de enxergar uma oportunidade. E eu falei: o quê? Tem alguma coisa errada aqui? Tem alguma coisa errada? O que que eu faço? O que que eu faço?
E dentro da terapia eu fui buscando o meu caminho. Então, essa foi a primeira vez, né? Aí dentro da terapia, a terapeuta me ajudou a ver isso, a olhar para a minha situação profissional e falar: ok, olha isso, é isso que você quer? É assim, por esse caminho que você quer seguir? Né? Olha isso, né? E a Luísa que está falando, a sua história parece com a minha. Exatamente. É isso que acontece normalmente, porque a gente passa por cima, a gente não está nem aí, né? A gente fala, não, que a crise, aquele pensamento de escassez contínuo, que a gente, claro, não está ignorando, né? A situação lá fora, não é ignorar o que está acontecendo no mercado, não é isso. É olhar para si, fazer essa reavaliação da carreira profissional e ver, tá fazendo sentido? É isso. O que eu estou vivendo, eu gosto? Tá indo para o caminho que faz sentido com aquela visão de vida profissional que eu quero ter? Ponto. É essa reavaliação que você tem que fazer, o fechado para balanço, para você ir tomando nota. Vai anotando o que não entra em coerência, porque a grande dor, né, o que eu vivi, o medo de ficar desempregada, o medo de ficar outra vez naquela sensação de angústia profissional, de estar buscando um trabalho e não encontrar nenhuma entrevista com um bom currículo. Eu sempre considerei que eu tinha um bom currículo, né? Vivência internacional, os 4 idiomas, mais de 12 anos de experiência profissional. Eu falei, aonde está o problema? E aí eu olhava para mim e falava, não, o problema sou eu. Que essa é a grande jogada do ego, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A Luz coloca assim, olhar para si e ver as oportunidades onde os outros veem os obstáculos, exatamente. Mas olha que interessante, essa parte que a Luz comenta aqui. E, normalmente, a gente está com esse óculos da crítica, né? A gente só vê o problema, e o problema é em si, né? Então, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de mindset, que vai permitir que a gente olhe as oportunidades, porque os outros, né, o de fora, normalmente, é a crítica, é a pressão. A gente já tem muito para tratar fora. Agora, se não somos os nossos melhores amigos, as nossas melhores amigas, fica tudo mais complicado. E isso é muito importante mudar. E quando você faz essa olhada para dentro, né, essa reavaliação profissional, esse fechado para balanço do que está acontecendo na minha carreira profissional, começa a fazer sentido, porque você já tem um olhar, e cuidado, não é o olhar do julgamento. Ah, isso deu errado, pegar o chicote e começar tá nas costas. Não faz sentido isso, tá? O importante aqui é você olhar para si e ver, faz sentido o que está acontecendo na minha carreira profissional? Ponto. Não precisa tomar nenhuma decisão, né? Muitas vezes a gente não faz essa reavaliação porque a gente fica com medo de tomar decisões. E para isso está, por exemplo, essas 10 lives que eu vou fazer, né, de hoje até no final da semana que vem, né, para ajudar a encontrar essa certeza profissional, né? Aonde mora a nossa certeza profissional? Essa é a grande questão, né? Quais são os fatores, os pilares que ajudam a gente ter mais certeza na vida profissional? E isso é um alívio. Chegar nesse ponto, né, de eu tenho certeza que eu tenho que estar aqui, agora, né, fazendo isso, independentemente dos meus resultados. Isso é uma liberação profissional, porque muitas vezes a gente não tem um resultado de falar, eu estou no caminho certo, eu estou ganhando dinheiro, é o melhor contrato, a melhor empresa. Muitas vezes não é isso, porque isso são como curativos, que vão modificando, né, cai e você fala, poxa, agora eu não tenho trabalho, então eu sou uma merda, né, normalmente a gente fala isso, eu falei muitas vezes isso, né, e aí quando eu mudei essa mentalidade, né, de falar, não, eu vou fazer uma reavaliação comigo, com a minha carreira profissional, e vou ver se faz sentido para mim, acabou. E depois eu penso numa transição de carreira, depois eu penso numa reorientação, em um plano, já com mais estrutura, já com um pouco mais de visão do que eu quero fazer, né? Quando você decide, olha, eu não tô no caminho que eu gosto, ok? É totalmente legítimo você pensar isso, né?
Porque você começa a ter o quê? Mais responsabilidade, jogar para o seu colo e falar, ok, eu não quero isso, então o que eu vou fazer com tudo isso? Aí a grande questão, que aí depois passa para a reorientação profissional, dentro ou fora da companhia, tá bom? Essa foi a primeira vez que eu cheguei nessa conclusão, né, da importância da reavaliação profissional. E em quanto tempo, né, é bom fazer essa reavaliação? A cada quanto tempo, né? Seria interessante a gente ter como anotado até na agenda, hein? Porque a gente entra na rotina e não para. A gente deixa e vai passando a coisa, tá tudo bem, né? Aquele famoso ditado, time que tá ganhando a gente não mexe. Aí que mora o grande perigo, porque muitas vezes a gente está anestesiado por prêmios, que acontece na carreira profissional e a gente vai seguindo o bonde ali e não continua na melhora profissional, né? Porque às vezes, dão um prêmio, um salário maior, um benefício e tal, e você não vê que aquilo está fazendo sentido para você, porque não está te levando para o caminho que você deseja. Bom dia, Berta, obrigada por estar também, obrigada. E a cada quanto tempo, dentro do meu ver? A cada 6 meses. Eu acho que é um período adequado para que cada um possa reavaliar sua carreira profissional. E outra vez aqui, a reavaliação é o olhar para dentro da vida profissional, como se fosse um armário, né? Você abre o armário assim e vê, vamos lá, o que temos para hoje, né? Que roupas, que cores, que acessórios. Eu gosto desse armário, tá bem equilibrado, eu gosto das cores que estão aqui. Ponto. Sim, não. E aí você decide, né? Se é sim, beleza, segue o bonde. Daqui 6 meses a gente vê, né, o que está acontecendo. Se não, o que a gente poderia melhorar aqui? Vamos fazer como um brainstorm sobre a carreira profissional, né? Isso vai permitir que você saia do quê? Do automatismo. Temos uma grande tendência de cair na velocidade da rotina e a gente passa por cima de momentos que fala, não foi um momento ruim, não, foi um estresse, não, foi alguém que pisou no meu calo. Isso vai e vem, e vai e vem, efeito bumerangue, vai e volta. E uma hora pega uma velocidade, esse bumerangue, e dá bem na sua testa. E você fala, não acredito. Aí cai todo o seu castelo. E você fala, eu sou infeliz no trabalho, não faz sentido para mim. Então, a reavaliação profissional, esse fechado para balanço profissional te permite sair desse automatismo e ver a realidade exatamente como ela é, sem ter os prêmios como um fator motivacional, que eles são motivacionais, mas o prêmio é somente digamos que, um carinho em você. Mas se esse carinho é feito com uma pessoa triste, não tem efeito. Mas o prêmio engana, é aí a grande chave. O prêmio, ele funciona quando você está bem. Agora, quando você está mal, o prêmio, ele vira uma anestesia. E você fica anestesiado na sua carreira profissional e, de repente, quando acaba o efeito dessa anestesia, você fala, aonde eu estou profissionalmente? Quem me mandou para cá? Eu não sou o protagonista da minha carreira profissional. Normalmente acontece assim, tá? Então, a cada 6 meses, mas aí vem uma ressalva. A cada 6 meses, sempre e quando não exista fumaça, como eu sempre digo, onde a fumaça há fogo. E o que seria a fumaça aqui? A fumaça são aquelas sensações de mal-estar no trabalho. Quando é uma fumaça, você fala, bom, foi um mal-estar pontual. Bom, foi um estresse pontual, foi um evento, foi um projeto, né? Foi alguma coisa pontual mesmo. E pronto, depois a maré, ela fica mais calma. Agora, onde há fumaça constante, há um enorme fogo. Então, se você está constantemente com aquela incoerência, com aquela sensação de angústia, eu não gosto do que eu faço, outra vez segunda-feira, pelo amor de Deus, quanto tempo demora para chegar na sexta-feira? Ai, tá acabando as minhas férias, socorro. Se você está nesse ponto, isso não tem nada a ver com o trabalho. Essa é a grande sacada. Não tem nada a ver com o seu trabalho,
tem a ver com a sua incoerência. O que você pensa, o que você sente, o que você faz profissionalmente não coincide. Muitas vezes não coincide nenhum com o outro. Talvez o que você pensa e sente, isso coincide, mas o que você faz, normalmente aquilo que está fora e se manifesta fora, não coincide. Então, aqui o grande segredo é você buscar essa coerência, essa harmonia, essa compatibilidade entre pensamento, sentimento e atividade profissional. Porque isso sim faz sentido para você, ok? Isso sim tem uma grande força motivacional para que fale para você, continua por aí, né? Continua que você vai conseguir, né? É um problema, é o pontual, né? Um estresse, ou é a crise, não sei o quê, mas você continua seguindo, vem uma força dentro de você que você não sabe por onde, né? Por onde veio aquilo. E isso é quando existe coerência, compatibilidade interna. Então é isso. Reavaliação a cada quanto tempo? Recapitulando. A cada 6 meses, tá bom. Agora, se dentro desses 6 meses, né, nesse período, dentro de cada período de 6 meses, você vê muita fumaça, muita inconsistência, incoerência, desmotivação, insatisfação, constante, não pontual, constante, muitas fumaças, volta lá para reavaliar a sua carreira profissional. Porque ele é muito importante. É muito importante, porque a sua carreira profissional, ela é a sua vida. É tempo de vida que está no trabalho. Não tem duas áreas, né? Aquelas pessoas que normalmente pensam, trabalho é um trabalho, depois eu faço isso, eu consigo, né, desconectar a cabeça e chegar em casa e outra vida. Mentira. Isso é a anestesia que eu falei. Esse é o auto-engano que acontece constantemente. E separar a vida profissional da pessoal é um auto-engano. Porque você precisa estar satisfeito, satisfeita na sua vida profissional para você ter harmonia na sua vida pessoal. Porque se você está infeliz no trabalho, isso vai impactar na sua vida. Isso é um fato. É um fato. E não se engane por isso. E não tem problema você ver agora nessa reavaliação de carreira e falar, não está fazendo sentido, eu sou infeliz, eu fiz decisões, né, eu tomei decisões erradas, que não estão coerentes com aquilo que eu quero, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só faço isso por dinheiro. Não tem problema. Isso é mais normal do que você imagina, né? O dinheiro, muitas vezes, ele fica o centro das nossas decisões profissionais. Mas pouco a pouco, quando você acorda, quando você vê que isso não é sustentável, não sustenta as suas decisões, não sustenta o seu dia a dia, sustenta talvez colocar o pão de cada dia na sua mesa. Mas quando você chegar nessa estabilidade, quando a base da pirâmide de Maslow, né, da necessidade, esteja coberta, isso vai chamar outra vez a porta, vai falar, oi, tudo bem? Lembra que a gente não está satisfeito, satisfeita? Né? Esse é o grande ponto que pouco a pouco, isso acontece com o amadurecimento mesmo profissional, e quando você se dá conta disso, você começa a entrar nesses pensamentos, né? Eu tô feliz, eu não tô feliz, felicidade profissional, isso existe, né? Satisfação, o trabalho tem que ser realmente aquilo que eu gosto, enfim, você começa a questionar essas coisas que também aconteceu comigo, né? Então, essa é a grande oportunidade que você tem de abrir espaço para esses pensamentos, ok? E de quem é a responsabilidade, né, de fazer essa reavaliação? E aí vem a grande sacada que muitas vezes, né, as próprias empresas falam, quando tem as avaliações, né, de carreira, né, de ano fiscal, né, da companhia, que fala, olha, vamos fazer uma avaliação para ver se tem uma subida salarial, uma mudança de projeto, o que for, né? E muitas vezes a gente se adapta a esses períodos, né, para fazer essa avaliação, mas não uma autoavaliação, e sim uma avaliação 180 graus, né? Um chefe falando sobre a gente, um companheiro falando sobre a gente. Depois a gente opina sobre a vida do outro, mas não existe essa autoavaliação. Somente aquela parte dentro das avaliações, né, internas de companhia, que, o que você achou desse ano letivo? Você achou, esse ano fiscal,
Você achou que isso fez sentido para você? Se você cresceu, se você não cresceu? E o que você vai falar? Claro que você vai falar que sim ou que não, dependendo do chefe. Mas uma autoavaliação de uma maneira muito assertiva e sincera, isso você faz com você. E você é o único, a única responsável de fazer essa avaliação de carreira. Ninguém a mais vai ter essa responsabilidade. E jogar essa responsabilidade no colo do outro, esse é o grande erro. O grande erro que você vê isso normalmente, né? A Luz está falando, onde eu trabalhava era 360 graus, né, de avaliação, mas tudo fraudado e com muito assédio. Mas é isso mesmo que acontece. Quando é 360 graus, a avaliação, né, anual da performance, né, de um funcionário, nesse vai e volta, você sabe qual é a consequência se você fala real? Em muitas companhias, se você realmente fala o que você sente sobre o seu crescimento, o seu bem-estar, felicidade, motivação profissional, você sabe qual, né? Vai ter uma retaliação, vai ter uma consequência disso. Agora, o que eu estou falando aqui é esse olhar, essa autoavaliação, esse balanço, fechado para balanço de carreira, que é sincero com você com você mesmo. Isso sim faz sentido, isso sim é muito mais real, é muito mais assertivo que você fazer isso na carreira profissional lá fora. E quando você está lá fora fazendo isso, aí você se adapta. Mas essa autoavaliação, ela tem que ser super sincera. Não desde o julgamento, outra vez. Falando, nossa, pega o chicote e fala, não, que bosta, nossa, isso é muito triste, não sei o quê. Não, olha com compaixão. Porque quando tomamos decisões, são as decisões que a gente tem certeza, né? Quando você fala, sim, eu vou por aqui. Então, essa decisão de ir por um determinado caminho profissional, ela é tomada desde a sinceridade consigo e você tomou a melhor decisão, né? Você não toma uma decisão errada sabendo que ela era errada, né? Normalmente. Você fala, não, eu acho que esse caminho, eu vou seguir por aqui, eu vou aceitar essa proposta, eu vou aceitar esse projeto, o que for. Você toma essa decisão, encaminha, e depois você vê, se arrepende, não tem problema, esse é outro, já é outro departamento, né? É o aprendizado de tudo isso. Agora, quando você tomando essa decisão, já tendo esse trabalho feito internamente, desse balanço, desse olhar interno, isso muda muito, muito, porque isso te dá mais consistência, você se sente muito mais empoderado, empoderada das suas decisões no trabalho, né? Aqui a Luísa era semestral, mas os pares faziam a retaliação se falássemos a verdade. Exatamente. É isso que acontece. Eu estava dentro de recursos humanos, olha, fiquei, foram 11, quase 12 anos em recursos humanos, né? Eu passei por diferentes áreas dentro do RH. E uma das responsabilidades que eu tive em um período, até um período grande, tanto aqui no Brasil como lá na Europa, era ajudar as pessoas a fazerem melhores avaliações dos seus colaboradores, né? E o que mais se via era essa retaliação. Não, a pessoa tem que falar aquilo que faz sentido para a minha carreira, para o meu projeto. Não. E se ela não é compatível, se a opinião, o feedback, o que a pessoa sente não é compatível, normalmente, sabe o que falavam? Não tem um perfil da empresa. Não serve. Não tem, né? Não se adapta aqui. E aí, o que você faz? Esse tipo de comentário joga no colo da pessoa, não, você é o problema. E em que cabeça cabe fazer isso e falar assim, olha, esse é o seu problema, o problema é você, então cai fora. Isso você não ajuda. Isso é um tipo de um feedback destrutivo, que você não tem a oportunidade de fazer a outra pessoa do outro lado amadurecer profissionalmente. Então, se a pessoa faz isso com você, você para, não, digamos que você escuta, aceita, né, que você está passando aquela situação que aquilo te ferve, mas não valida aquele argumento. Primeiro valida consigo e vê, isso faz sentido? É verdade isso? Realmente eu tenho esse problema? E ponto. E valida internamente. Depois você toma suas ações. Mas
esse balanço profissional, esse olhar para dentro, abrir o armário da carreira profissional e ver isso faz sentido para mim, o que eu estou, com quem eu estou, essas condições. Então, tudo isso te ajuda a ficar empoderado, empoderada da sua carreira profissional, das suas decisões profissionais, ok? E como fazer, né, um ótimo balanço profissional, fazer essa avaliação internamente, né? Já falei bastante coisa aqui e vou resgatando, né? Para mim, uma boa avaliação, uma autoavaliação da sua carreira profissional é aquela que você faz desde o olhar de compaixão consigo. O olhar não é aquele olhar de julgamento do chicote, né? Eu vou me penalizar porque eu fiz determinadas coisas. Não. É olhar para si, a sua situação pessoal e profissional, juntar isso em um contexto, porque tudo tem o seu contexto e temos a tendência de tirar o contexto e falar, não, eu sou o problema. É a crise. Não, não é a crise. É a crise, mais o contexto global, mais a sua vida profissional, mais a sua vida pessoal, social e por aí vai. Então, coloque em um contexto tudo isso. Avalie a sua carreira profissional desde a compaixão, que foram as melhores ferramentas que você usou para tomar diferentes decisões. E não se julgue. Não é momento de julgar. Quando você faz essa reavaliação, não é momento de julgar. Porque daí você dá o poder ao seu ego, né, a parte mais desequilibrada do ego, para julgar. E isso não serve. Isso não faz sentido, ok? Então, por exemplo, dentro do método sétimo sentido, né, que é o método que eu tenho que ajudam as pessoas a encontrar essa certeza profissional, né? Olha, é isso, são esses os meus pilares, é isso que faz sentido para mim, né? As pessoas transitam por esse momento com um novo olhar, porque a gente tem a tendência de julgar, de se julgar, de ver aonde não está bem e falar assim: esse é meu problema, eu sou o problema, né? E ter esse novo olhar, isso ajuda a você fazer uma melhor avaliação da sua carreira profissional, ver o que faz sentido, o que não, separa o joio do trigo ali e pega realmente a essência, né, do que não está funcionando. Olha aquilo, não está funcionando, ok. Então, como eu posso fazer isso, né? Existe a possibilidade, eu tenho o conhecimento necessário, talvez, para fazer essa mudança, ou pedir essa mudança, ou ter um novo olhar, porque muitas vezes a melhora profissional está nas nossas ações. Eu posso ter uma nova perspectiva dessa situação, né? Eu posso olhar, em vez de estar olhando constantemente o caos, eu consigo olhar as oportunidades, mas isso muda interno. É a mudança de mindset, de mentalidade que você precisa virar a chave internamente para começar a ver isso, né? Isso em psicologia, para você ter uma ideia, isso chama atenção seletiva. Se você determina para si qual é a parte da realidade que você quer perceber, isso não é ignorar a realidade, e sim selecionar da realidade aquilo que você quer perceber. Eu quero perceber da realidade as oportunidades, as coisas que estão bem. Eu vou começar a agradecer mais. Eu vou começar a agradecer a mim e a outras pessoas. Eu vou começar a olhar mais o que não está bem para oferecer soluções. E se eu não tenho esse espaço, o que eu faço é olhar desde a compaixão, de olhar as vidas que eu estou naquele momento, né, com quem eu compartilho esse momento. Eu posso ajudar as pessoas a entenderem, a criarem uma consciência diferente de entregar valor no seu trabalho. Eu posso ajudar a pessoa a se motivar, ou dar uma palavra amiga, ou ver as possibilidades, o que não está funcionando no trabalho e que eu poderia oferecer como solução. Muitas vezes é uma palavra amiga ao seu companheiro que ajuda a melhorar a vida dele, que automaticamente ajuda a sua. É essa reciprocidade que existe dentro da carreira profissional que faz você se sentir bem. Porque não se trata da sua carreira profissional unicamente. São outras pessoas, é como você coloca a serviço do mundo o seu conhecimento, como você transforma vidas através do seu conhecimento.
E isso que faz sentido, é isso que te empodera na utilidade profissional. Isso faz totalmente, é que abre para você um divisor de águas. Quando você sente que você é útil profissionalmente, não só para si, mas para os seus clientes, para o seu chefe, para os seus companheiros de trabalho, para outros clientes, clientes de clientes, para a sua vida pessoal, profissional, para a vida pessoal e profissional das pessoas que moram na sua casa, para os seus filhos. Então, tudo vai ganhando um sentido muito grande, né? E as pessoas que fazem esse olhar mais de compaixão para a carreira profissional, menos julgamento e mais análise, menos julgamento e mais obrigado, né, para si mesmo, né, agradecimento a si por ter passado por aí, porque toda experiência, toda decisão leva você a um aprendizado determinado. Então, nada é perfeito, às vezes a gente espera, né, a perfeição, a melhor decisão, o que faz sentido. Às vezes a gente espera esse momento, mas a gente esquece que cada degrau da experiência, ela é feita de caídas, de levantar, de dar com a cara no muro, de dar em murro em ponta de faca. Então, tudo vai fazendo sentido, você vai agradecendo até mesmo pelos seus tombos, pelas suas más decisões. Então, olhar a carreira profissional, olhar essa avaliação profissional desde a compaixão, o que eu posso melhorar, né? Quem eu posso ajudar, como eu posso me sentir mais útil no trabalho que eu estou hoje, né? Porque não necessariamente você vai mudar já, mas se você quer mudar, busca primeiro a utilidade no momento atual para ir construindo essa visão, né, de projeto profissional no futuro. Né? Porque às vezes a gente também espera, não, quando eu chegar naquele trabalho, naquela profissão ideal, é que eu vou ser mais feliz. E é mentira. Não espere um momento adequado para se sentir mais motivado, feliz. Não, busca isso no trabalho atual. E se você não está trabalhando, busca isso na sua vida atual, para você ir construindo um caminho mais alinhado com aquilo que você quer profissionalmente. Mas isso se vive já, no momento atual, ok? Então, de todos esses ingredientes, você consegue fazer uma reavaliação, um fechado para balanço muito mais assertivo, produtivo, tá bom? E de maneira mais construtiva, né? Para fazer sentido para você, para não entrar digamos que num círculo, numa rodinha de hamster, que você não sai dali, sai mais destruído que fortalecido, tá bom? E aqui eu queria fazer um fechamento, né, desse dia, dessa manhã, sobre o balanço profissional, né? Então, a gente falou sobre muitas coisas, né, de olhar com mais compaixão, jogar isso mais para o colo, né, de falar, olha, eu vou realmente retomar, pegar esse bastão de volta da carreira profissional e vou reavaliar, né, fazer o fechado para balanço, é muito diferente de fazer já algumas ações, né, tomar decisões. Você não vai tomar nenhuma decisão, e é isso legal da situação. Você não precisa tomar uma decisão agora. Você vai pensar, e não custa nada, gente. É possível, aqui nessa parte imaginativa, tudo é possível. Então, aproveite esse momento mais lúdico, mais de visão sobre a minha carreira profissional ideal, a minha felicidade profissional, a minha satisfação profissional. Você pode fazer isso, construir uma realidade paralela aqui, enquanto você vai tocando o dia a dia. Então, a reavaliação profissional, o fechado para balanço é isso, é olhar, abrir o armário e ver exatamente o que você deseja, ok? E aqui, como laço final dessa live, eu quero deixar para você uma ideia sobre a parte do reconhecimento, né? Muitas vezes a gente fica chateada porque a pessoa do outro lado não reconheceu o nosso trabalho, né? E fala, poxa, né, por que a pessoa não reconhece, por que eu não sou reconhecido pelo mercado, por que eu não consegui esse trabalho, esse dinheiro, o meu chefe não é capaz de me agradecer, meus companheiros de trabalho não reconhecem esse favor que eu estou fazendo, ou esse novo olhar, não tem problema. Sabe por quê? O reconhecimento, ele começa em si.
Se você espera do outro aquilo que você não é capaz de dar para si mesmo, você não vai receber nunca. E mesmo que você receba um reconhecimento, você não vai aproveitar aquilo com a máxima grandeza. Então, aqui o segredo, o pulo do gato, é você reconhecer primeiro a si mesmo. Você reconhecer o quão grande você é profissionalmente. A maravilhosa profissional que você é. O que você faz bem, o que você não faz tão bem, né? Qual é o direcionamento que você precisa ter na sua carreira profissional? Com quem você gostaria de estar? Onde? Então, esse balanço profissional, essa olhada para dentro do armário, né, da carreira profissional, te ajuda a você se reconhecer. E o que é reconhecer? É conhecer duas vezes. Você olha para si e fala, realmente, isso está dando certo, isso está mais ou menos, isso está dando errado, pim, pom, pom. Mas desde a compaixão, não do chicote nas costas e falar que droga que eu sou, piriri. Não. Reconheça a sua carreira profissional, reconheça os seus talentos, dons, capacidades, habilidades, desde a compaixão. Mas primeiro faça o seu trabalho de casa. Primeiro faça o que está no seu alcance, o que depende 100% de você, sem esperar de ninguém. E quando você recebe um feedback, um reconhecimento de fora, seja qual for, positivo ou negativo, qual for, você vai escutar, aceitar, porque aceitar não é estar de acordo, né? Você vai aceitar aquele momento, você não vai relutar, aquela pessoa te deu um feedback. Você escuta, e então aí internamente você faz a validação. Isso faz sentido? Não faz sentido? O que está acontecendo? Causa fumaça? Né? Começa a sair fumaça? Não faz fumaça? Enfim, você começa a fazer esse check-up da situação. E o que faz sentido? Bola para frente. Obrigada, valeu pelo feedback. O que não faz sentido? Obrigada, valeu pelo feedback e sai pela outra orelha. Porque se não faz sentido para você nenhum, foi somente um feedback de uma perspectiva de uma pessoa que está fora. Não coincide com aquilo que você pensa sobre si. E então, mas o pensamento sobre si é desde o que está bem e o que está mal e pode ser melhorado. Não pode se auto-enganar aí. Então tem que ter um amadurecimento profissional muito importante, que você ganha esse amadurecimento profissional, você começa a ganhar nessa reavaliação de carreira, nesse olhar internamente para a sua carreira profissional com compaixão, sem julgar e ver se faz sentido ou não faz sentido e o que você pode fazer que está ao seu alcance, que depende 100% de você, para você trilhar aquele caminho que faz mais sentido para você. Ok? Então é isso. Reconhecimento tem que ser de si, não de fora. Você não precisa do reconhecimento alheio de fora para você se sentir melhor na carreira profissional. Você não pode depender, jogar a sua satisfação profissional no colo dos outros. Não é justo, porque o outro vai falar da perspectiva dele, se ele teve um bom dia, um mau dia, o que for. Está feliz ou infeliz no trabalho. Então ele vai dar um feedback da perspectiva dele, dela. Mas o que faz sentido para você, você precisa primeiro fazer a lição de casa para depois fazer assim. Valida ou não valida, ok? Ju, obrigada, parabéns, minha amiga, e rogada por dedicar o seu tempo e seu conhecimento. Claro que sim, eu nasci para isso, para ajudar você e outras pessoas a encontrar esse caminho, a ter mais certeza profissional, gente, porque quando você tem certeza que você está no caminho certo, é libertação. É libertação por quê? Porque independentemente dos resultados que você tenha, você é feliz. Você sabe que você tem que estar naquele momento, com aquela pessoa, naquela empresa, naquele país. Aí sim faz sentido. O resto é consequência, não é causa. É consequência e vem com o tempo, com a sua dedicação, com as suas decisões, porque constantemente a gente tem que tomar decisões, né? E isso que vai fazendo sentido no nosso caminhar, no nosso projeto profissional, né? Dentro de cada empresa ou como empreendedor, o que for, tá bom?
Gente, obrigada também. A reciprocidade do agradecimento é a mesma. Obrigada por vocês estarem aqui. Foi um prazer.